Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje, a Tia Mari tá vindo aqui pra gente finalizar o nosso PET, né? Com a nossa semana 6. Então, a gente vai estar encerrando o nosso PET hoje. E o tema da nossa aula de hoje chama ressignificação dos objetos. Nossa, que palavra, né? Tão grande. E o que significa ressignificação dos objetos? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou explicar para vocês. Então, a gente vai ler aqui, no nosso início do nosso PET, um pouquinho sobre esse objeto aqui, ó, que tá aqui do lado do nosso PET. Não sei como que tá aí para vocês, para a gente poder observar. Peraí que saiu aqui. Aí, para a gente poder observar esse objeto aqui. Que objeto doido é esse, hein? Mistura de dois objetos. Roda de bicicleta chama esse objeto, né? Essa obra de arte que foi inventada por um artista muito famoso chamado Marcel Duchamp. E aí, o que ele fez, né? Ele juntou uma roda de bicicleta num banco. Olha, ele juntou dois objetos diferentes para construir a obra de arte dele, tá? Então, o que ele fez? Ele deu um novo significado para para esses objetos. Por quê? A roda de bicicleta, a gente sabe que a gente vai usar ela numa bicicleta para a gente andar de bicicleta. E o banco a gente utiliza para sentar. Então, a junção desses dois objetos, que têm, diferentes funções, se tornou um objeto só, que ele chamou de roda de bicicleta, né? Mas a gente está vendo, uma outra função, um novo significado para esses dois objetos, que é o que a gente chama de ressignificação, tá? A gente está dando um novo significado, um novo objetivo para esse objeto que a gente viu, tá? Então, a gente vai observar aqui no nosso texto, ó. O artista é capaz de pegar objetos comuns e criar novos contextos para eles, ou seja, novas funções, e ele transforma esses objetos em uma obra de arte, que é o que a gente viu, que eu falei com vocês. Marcel Duchamp foi o primeiro artista a realizar esse tipo de obra, que ele chamou de ready-made, tá? Esse ready-made é um nome em inglês, tá? Que significa arte pronta. Então, é como se ele tivesse pegado dois objetos que já estão prontos e juntasse esses objetos, transformando em uma obra de arte. E aí, desse modo, ele trouxe, para a época, isso lá em 1913, uma coisa muito diferente, uma coisa que ninguém naquela época, tinha visto. Então, ele mudou todo aquele pensamento sobre a arte, trazendo essa nova ideia, esse novo pensamento de juntar esses objetos, de dar um novo significado para esses objetos, tá? E aí, esse tipo, de arte, que é o que eu falei, é chamado de ressignificação, Dar um novo significado. E aí, a gente vai ver aqui, na nossa primeira atividade, falando sobre a ressignificação dos objetos, Se você observou que é possível utilizar objetos do cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia para fazer arte, será que se a gente pegar um objeto da nossa casa, uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, e a gente consegue utilizar esse objeto, mudar, dar um novo significado para ele, igual o Marcel Duchamp fez com a roda de bicicleta e um banquinho? Será que é possível? O que vocês acham?
Será que tipo de objeto que a gente tem em casa que a gente poderia, às vezes, juntar e dar um novo significado, né? Juntar objetos diferentes que a gente tem em casa para fazer uma obra de arte. E aí, o que vocês vão, né? Vocês vão escrever se vocês acham que é possível utilizar, né, objetos do nosso dia a dia para fazer arte. E depois vocês vão ver que tem um guarda-chuva, né? Um guarda-chuva desenhado aí. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ressignificar esse guarda-chuva. Vocês vão colocar um outro objeto, vão desenhar um outro objeto junto com esse guarda-chuva, né? Igual ele fez o banquinho com a bicicleta. Vai trazer esse objeto, qualquer objeto que vocês imaginarem, um brinquedo, alguma coisa que vocês têm na sala, na cozinha, uma coisa que vocês gostam, como que poderia ser esse objeto junto com o guarda-chuva? Onde que ele poderia ficar? O que vocês poderiam criar para juntar esse objeto que vocês escolheram com o guarda-chuva? Então, quero ver qual objeto que vocês vão juntar, né? Vão unir, dar um novo significado junto com esse guarda-chuva, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês mandarem mensagem para mim. Um beijo e até mais!